Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, a Física por Cavallari. E hoje a gente vai dar continuidade à prova da AFA, né? Na verdade eu vou apenas deixar uma coisa bem clara aqui, eu não vou resolver as questões, mas eu vou mostrar para vocês como a questão, né? Ela foi pensada, né? Como você deveria resolver aquele problema, beleza? Então é isso, vai ser uma análise em cima de cinemática. Eu vou depois trazer de dinâmica, eletrostática, né? Vou trazer alguns assuntos aí que eu acho relevante para o momento, né? Para a prova em si, que é assuntos que caem com mais frequência. Então é basicamente isso. Para quem não me conhece, meu nome é Micael Cavallari de Oliveira e vamos agora começar sem enrolação, beleza? Bora lá então. A primeira questão, né? Essa questão aqui era da prova de 2019, versão A. Beleza? Versão A. Vamos ler ela e a partir disso eu vou mostrar para vocês os caminhos que vocês teriam que tomar. Beleza? Vamos lá. Três partículas A, B e C movimentam-se com velocidades constantes. Beleza? A gente tem uma informação aqui, ó, relevante, né? Velocidades constantes. O que isso implica, né? Se eu penso em velocidade constante, isso aqui vai nos dar um movimento uniforme, né? É essa a ideia, tudo bem? Beleza. Ao longo de uma mesma direção. No instante t0 igual a zero, as distâncias entre A e B vale x, e entre B e C vale y, conforme indica a figura a seguir. Cara, nesse momento eu vou colocar um referencial no meu ponto A. Então, meu ponto A, né, vai ser o meu referencial. Eu vou falar que aqui vale zero. Tudo bem? Isso é importante para quando a gente for escrever, porque a gente sabe que movimento uniforme envolve o quê? Função horária da posição. Né? A função horária da posição. Opa, aqui eu coloquei V0, mas na verdade é V, né? Beleza? Tranquilo, né? Então, a gente tem a função horária da posição. Ok, e aí a partir disso, né, eu sei que a posição inicial de A é zero, né? Eu sei que a posição inicial de B é x e a posição inicial de C é x mais y, porque eu sempre vou com relação ao meu referencial adotado, né? Beleza. Ok, então conseguimos aí desenvolver a ideia. Ah, poderia colocar o referencial em B? Poderia, mas aí, né, você tem que adaptar as funções horárias. É mais fácil você colocar o referencial em A, né? Beleza. Em t igual a 2 segundos, a partícula A cruza com a partícula B. O que isso significa? A gente vai trabalhar com encontro. Encontro. Tudo bem? E qual que é a ideia, né, que a gente viu? Qual que é a ideia de encontro, cara? A ideia de encontro é aquela, né, onde as duas posições num certo instante elas vão estar no mesmo ponto, né? Então, no instante t igual a 2, a posição da partícula A vai ser a mesma que a posição da partícula B. Essa é a ideia de encontro. Ou seja, a partir disso eu já consigo identificar que essa questão envolve encontro, possivelmente. Ok? E aí, né, continuando, ele fala que em t igual a 3 segundos, a partícula A cruza com a partícula C. Vamos lá, se a partícula A ela vai cruzar tanto com B como com C, eu vou dar um sentido de orientação, eu vou falar que tudo que vem para cá é positivo, né? Então a minha partícula A está no sentido positivo da trajetória, né? Já a minha partícula B e C estão em sentidos opostos a essa trajetória, então elas estão aqui. Ah, Micael, por que eu sei disso? Né? Por que você sabe disso? Porque eles vão se cruzar, tanto a partícula A com a partícula B, como a partícula A com a partícula C. Beleza? Essa é a ideia. Podemos perceber também que a partícula C vai alcançar, né? A partícula C alcançará. Então significa que realmente a partícula C tem que estar no mesmo sentido da partícula B para que ocorra esse alcance, né? Para que a partícula C alcance B.
Outra informação que a gente pode tirar, que está implícito nisso daí, é o que? V de C é maior que V de B. Ok? Se V de B for maior que V de C, esses caras nunca vão se encontrar, né? A partícula C nunca vai alcançar a partícula B, né? Mas como nesse caso a partícula C alcança a partícula B, significa que a sua velocidade, a velocidade da partícula C vai ser maior que a velocidade da partícula B. Tranquilo? Então a ideia aqui é uma questão envolvendo movimento uniforme, aonde você tem que saber trabalhar com as funções horárias, com a função horária, né? A função horária da posição. E além disso, você tem que saber, né, mexer com encontro, né? Encontro. Tudo bem? E aí você vai brincando, né? A dica que eu dou, primeiro, função horária da posição para cada partícula. Então você vai determinar SA, SB, SC. E a partir disso, pessoal, é continha, é manipulação algébrica, entendeu? É basicamente essa ideia. Então a ideia que eu estou trazendo aqui para vocês é apenas o modo de como vocês como vocês resolveriam essa questão. Eu não estou trazendo aqui uma resolução, apenas uma ideia geral, ok? De como você poderia resolver essa questão. Então é esse o meu conselho. Então o primeiro passo você encontraria uma função horária para cada posição, né, para cada partícula, né, nesse caso, uma função horária da posição para cada partícula. Então, a função horária da partícula A, B e C. E a partir disso você brinca com a ideia de encontro. Né? Aí você coloca t igual a 2 segundos, que é o que praticamente está no texto. Né? A partícula A ela vai encontrar a partícula B. Para t igual a 3 segundos, a partícula A ela vai encontrar a partícula C. Ok? E para um certo instante t, que eu não conheço, eu vou ter S de B para um certo instante t igual a S de C para um certo instante t. E quem eu vou determinar? Eu vou determinar o t, ok? Que é o instante. Tudo bem a ideia? Fazendo todos esses passos, você vai conseguir encontrar o valor, né? Para t igual a 2 segundos SA, né, a posição da partícula A vai ser igual à posição da partícula B, você vai achar uma função da velocidade de B em relação à velocidade de A, que aí é só substituir nessa equação aqui, né, nesse encontro entre B e C, e aí é a mesma ideia para quando a partícula A se encontra na mesma posição que a partícula C. Vai achar uma velocidade de C em relação à velocidade de A. E aí, cara, é substituir e mexer algebricamente ali. Beleza? Então, pausa esse vídeo, resolva o problema com a ideia que eu dei aqui, e aí vocês voltem aqui e ver qual foi o resultado. O resultado desse problema, né, vai dar a alternativa A. Tudo bem? 6y sobre 2y menos x. Tranquilo? Beleza, então. Próxima questão, né, uma questão aí envolvendo, novamente, conteúdo de cinemática, né, então nessa questão envolve a ideia tanto de movimento uniforme como também de movimento uniformemente variado. Só que a dica aqui, né, a dica que eu dou para essa questão é desenhar um gráfico. Ah, Mikael, por que desenhar um gráfico? Cara, porque você vai conseguir visualizar melhor o que está acontecendo. O que acontece é que esse problema é um pouquinho complicado no sentido assim. Ele pergunta, né, ele pede, só já dando um parâmetro geral, ele pede a velocidade média da partícula. Isso aqui você pode pensar em velocidade média, né, no sentido de eu vou calcular toda a distância percorrida pelo automóvel e dividir pelo certo instante que ele deu,
Ou eu posso pensar na velocidade média escalar, ou velocidade escalar média, que aí seria o que? A variação do meu deslocamento com relação à minha variação do tempo, né? Quando você faz a conta para os dois casos, um vai ter a resposta e o outro não, ok? Mas a dica é, tenta fazer os dois casos, né, se der tempo, e aí você compara os resultados. Se tiverem os dois casos, o resultado dos dois casos na questão, a questão ela vai ser anulada. Mas se tiver um caso, né, aí uma resposta, né, aí beleza, é aquela resposta lá. Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a dica aqui. Vamos dar a dica aqui neste momento. Vamos embora. A partir do instante t0 igual a zero, uma partícula com velocidade inicial v0 é uniformemente acelerada. Então qual que é a ideia, né? Por que construir o gráfico? Vamos lá. Certo instante t. Então aqui vai ser... Opa. Então a gente vai ter v0 aqui, né? Por instante t0, ok? No instante t a aceleração ela para. Então, t. Beleza, então tá aqui, né? Será? Não, 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 fiz errado. Perou. Ok, então ele vai adquirir uma certa velocidade, né? E aí? Está mais ou menos aqui, né? Beleza. Então essa seria a reta, né? Porque é uma reta, por quê? Porque a sua aceleração ela é constante. Só que a partir desse instante t, deixa eu... Beleza. Só que a partir desse instante t até o instante 2t, a partícula ela vai permanecer com uma velocidade constante. Então, velocidade... Ixi, ficou muito grande. Aqui. Até 2t. Ok? Permaneceu ali com a velocidade constante. Do instante 2t até o instante 4t, uma nova aceleração constante atua sobre a partícula, de tal forma que ao final desse intervalo, sua velocidade vale menos v. Então, a gente tem o seguinte. 4t, t'. Menos v. Bom, vamos pensar que isso aqui é uma reta, tá? Beleza. Então, é como se isso daí fosse uma reta. Passa por um certo instante t'. Esse t', se você perceber pelo gráfico dessa reta, ele é um ponto simétrico, né? Então, entre 4 e 2, esse seria o ponto médio, né? Que seria, nesse caso, seria 3, tudo bem? Se você está em dúvida, dá para você fazer a conta analiticamente, mas seria 3 nesse caso. E aí, beleza, menos v. Certo. O que acontece, né? Atua sobre de tal forma que ao final desse beleza, nessas condições, a velocidade média no intervalo de 0 a 4t vale o quê, né? Então a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS dividido por esse cara, né, seria 4t. Tudo bem? Seria 4t. Beleza, aí a gente tem que resolver esse camarada aqui. Só que quem que é o ΔS? Vai ser justamente quem? A área, né? Então você tem A1 aqui.
tem A1 aqui. Beleza? Você tem A2, que é esse cara aqui. E você também tem A3 e A4, que são as áreas abaixo da função, né? Abaixo da reta e abaixo do gráfico. Beleza, o que acontece, né, galera? Então a gente tem que calcular a área de cada pedacinho aqui. Só que, se eu pensar em velocidade média e escalar, concorda que esse cara vai se cancelar com esse, né? É simétrico, então a efeito de cálculo não vai ter relevância pra gente, né? Porque é como se ele andasse um trajeto. Então esse móvel ele anda um trajeto até 3t, e a partir de 3t ele retorna, né? Ele retorna até um 4t. E esse trajeto é compensado. Tudo bem? Então, eu estou calculando na realidade esse ΔS, né? Tudo bem? Essa é a ideia de deslocamento escalar. E aí eu teria que pensar na velocidade média escalar. Fazendo isso, eu vou achar o resultado. Então, na verdade, é só eu calcular a velocidade média igual a área do primeiro mais a área do segundo e dividir isso aqui por 4t. E pronto, resolvemos o problema, né? Tem a resposta nas alternativas, né? Que nesse caso vai ser 3b. Se eu pensasse no deslocamento total percorrido, né? Na verdade não é nem deslocamento, é na distância percorrida, né? Aí sim eu teria que calcular essas duas áreas aqui, né? Como eu vou estar analisando apenas o módulo, seria 2 vezes essa área, né? E quando você faz as contas, se eu não me engano, dá 5v mais v0 sobre 8. Não tem nenhuma alternativa, né? Se aqui fosse dividido por 8, aí sim teria uma alternativa e aí essa questão provavelmente seria anulada, né? Mas como nesse caso você analisa apenas a primeira área e a segunda, aí já é o suficiente para resolver o problema, né? Que aí vai ser 3v mais v0 sobre 8. Tranquilo, pessoal? É uma questão aí tranquila, é uma questão que dá para fazer analiticamente por gráficos. A melhor opção é por gráficos, que sai tranquilo. Beleza? Qual que é a interpretação desse gráfico, né? Rapidamente aqui, qual seria essa interpretação desse gráfico, né? Se cair numa prova aí, qual que seria essa interpretação? Aqui a gente tem um movimento, então, né, a gente tem aqui, na verdade, analisando, né, o gráfico, a gente vai ter o seguinte, esse cara aqui, né, vai ser um movimento uniformemente variado. Beleza, mas qual é a característica desse movimento, né? Percebe que a sua velocidade, ela aumenta, né? Se a velocidade aumenta, o que isso implica? Que esse trecho, né, vai apresentar um movimento acelerado. Tudo bem? É um movimento acelerado. Beleza? Complementando aí, é um movimento progressivo acelerado. Ok? Por que progressivo? Porque está no mesmo sentido da trajetória. Beleza? Essa é a ideia. Por outro lado, esse camarada aqui vai ser o quê? Vai ser apenas um movimento. Opa. Um movimento progressivo. Ok? Apenas um movimento progressivo. Ele não é acelerado, nem retardado, nem nada. Beleza. Vamos lá. Desse instante aqui, a gente tem que pensar no seguinte. Esse cara é um movimento. Qual vai ser a característica desse movimento, né? Ele é um movimento progressivo retardado.
Por que ele é um movimento progressivo retardado? Porque ele está desacelerando o automóvel, né? Ele está desacelerando, a ponto de que vai chegar num certo instante, nesse caso 3t, que vai a sua velocidade, a velocidade vai ser igual a zero, né? A velocidade naquele ponto ali é zero. Porém, né, essa segunda parte, a gente consegue perceber que característica, né? Um movimento é retrógrado acelerado. Por que acelerado e por que retrógrado? Retrógrado porque ele está voltando, ele está na verdade ele está num sentido contrário à trajetória, certo? E ele é, né? E ele é acelerado porque a sua velocidade ela está aumentando. O que esse sinal de menos mostra pra gente é que na verdade aquele móvel ele está em módulo está variando sua velocidade, ok? Por isso eu posso falar que é um movimento acelerado. Tranquilo? Beleza? Ideia? Então essa seria a análise desse gráfico um pouco mais a fundo, né? Então é isso. No primeiro problema a gente viu que apenas com a ideia de movimento uniforme a gente conseguiria, né, com a ideia de movimento uniforme em função horária da posição e encontro a gente conseguiria resolver o problema. E aqui, cara, com a ideia de gráfico a gente consegue resolver tranquilo. De forma analítica daria um pouquinho mais de trabalho, mas também é possível resolver, tá? É tranquilo. Mas para esses casos onde você consegue montar isso num gráfico, cara, monta isso num gráfico, beleza? Que ajuda bastante. Tranquilo, pessoal? Então por hoje é isso, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu não quis aqui trazer uma resolução, né? Todo um processinho ali de resolver, mas sim mostrar a ideia por trás da resolução. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E se gostou do conteúdo, curte aí. E compartilhe com outras pessoas, né? Para que eu possa ajudar de alguma forma. Eu estou trazendo aqui no canal um curso completo de física básica. Pode acessar, acho que eu vou deixar um card por aqui. Deem uma olhada lá, deem uma conferida. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Valeu. Falou!